Agosto é o mês de combate ao linfoma, doença que está entre os 10 tipos de câncer mais incidentes em homens e mulheres. Para explicar o que é um linfoma, a forma de tratamento, já está aqui comigo a médica hematologista Calista Borges. Doutora Calista, bom dia. É sempre uma satisfação recebê-la aqui no Bom Dia. Bom dia a todos. Para a gente começar a nossa conversa, o que é um linfoma? O linfoma é uma doença maligna que se inicia nos nossos gânglios linfáticos, as tão famosas ínguas. Ocorre uma anormalidade numa célula inicial e ela se prolifera, levando ao desenvolvimento dos linfomas. Os linfomas, eles são um grupo muito heterogêneo de doenças neoplásicas. Tem dois grandes grupos de linfoma. Os linfomas de Hodgkin e os linfomas não Hodgkin, cada um com a sua peculiaridade. Os linfomas não Hodgkin, que correspondem a 80% dos casos de linfoma, eles têm duplicado nas últimas 25 anos, duplicado de incidência nesses últimos 25 anos. Hoje, os linfomas não Hodgkin, eles já ocupam a 9ª posição entre homens e mulheres, um pouquinho maior a incidência entre homens que em mulheres. E na nossa região, no sexo masculino já ocupa a 13ª posição entre os tumores mais incidentes e no sexo feminino a 14ª posição de incidência. Os linfomas de Hodgkin têm uma incidência um pouco menor, mas a epidemiologia deles é um pouco diferente. Os linfomas não Hodgkin, eles acometem normalmente adultos a partir da 6ª década, com um pico de incidência ali em torno dos 67 anos. Os linfomas de Hodgkin, por sua vez, eles têm uma incidência que a gente chama de incidência bimodal, que é uma incidência ali em torno de 15 a 39 anos e depois a partir dos 70 anos. Então, o comportamento biológico deles é bastante diferente um do outro. E quais são os sintomas? A senhora falou das chamadas ínguas, normalmente aquele inchaço aqui, onde a gente tem glândulas, certo? É isso. Então, os linfomas, inicialmente, o primeiro sintoma, na maioria das vezes, é o aparecimento dessas ínguas, esses linfonodos aumentados de tamanho. Para explicar para a turma o que é uma íngua. Porque nem todo antes era mais comum, hoje a gente não fala tanto. Na verdade, quando a gente fala, por exemplo, da região cervical, é o aparecimento de um caroço, uma nodulação, normalmente é maior do que 2 centímetros, são nodulações mais fixas, porque quando a gente tem qualquer processo inflamatório de vias aéreas ou qualquer outro local do corpo, é comum que esses linfonodos aumentem de tamanho. Porque os linfócitos presentes nesses linfonodos também são uma barreira para a defesa do nosso organismo. Então, às vezes, a gente pega os pacientes e dizem: ai, doutor, eu estou com um linfonodo. E, na verdade, nada mais é que uma reação a um processo inflamatório. Caso esse linfonodo persista, ele aumente de tamanho numa velocidade muito alta, às vezes se acompanha também a outros sintomas, como febre persistente, perda de peso, aquela inapetência, aquela fraqueza. São sintomas que a gente precisa de avaliar do paciente para diferenciar entre um aumento de linfonodo maligno ou um reacional. Algumas, como a senhora falou, as inflamações em vias aéreas e algumas viroses, elas têm esse sintoma parecido, a inapetência, a astenia, que é a fraqueza, inchaço dos nódulos. Para diferenciar só o especialista, qual é o sintoma que a pessoa tem que correr para o médico, não ficar em casa esperando o sintoma passar? Essa é a pergunta mais importante, porque assim, na maioria das vezes, todos os sintomas que estão associados, esses sintomas constitucionais que a gente descreveu, eles estão presentes na maioria das patologias. Então é importante que um diagnóstico diferencial seja dado. Não existe um sinal ou um sintoma que diga: esse aqui é definidor de linfoma.
Quando você tem esse aumento linfonodal, esses sintomas constitucionais persistentes, você precisa de fazer um exame de imagem para avaliar as características desse linfonodo, e o diagnóstico definitivo dos linfomas é dado por anatomia patológica. Precisa de se fazer uma biópsia desse linfonodo. E diga-se, é uma biópsia excisional, a retirada desse linfonodo, porque as chamadas biópsias por agulha, para o diagnóstico de linfoma, elas não são muito precisas, só em casos muito específicos. Aí a Jamile, obrigada Jamile pela pergunta. A Jamile, ela faz duas perguntas, acho que a Jamile, alguma coisa chamou a atenção, eu não sei, espero que não seja uma desconfiança, Jamile. A Jamile quer saber se todo linfoma é um câncer e se um exame de sangue deve apontar alguma anormalidade. Todo linfoma é um câncer. O linfoma é uma neoplasia, um câncer do sistema linfomatopoético. Então a resposta é sim, é um câncer, é uma neoplasia maligna. Em relação ao hemograma, o que acontece? O hemograma, ele é um preditor de alteração também do sistema linfático e sistema hematopoético. O que a gente pode encontrar? Alterações associadas a estadios um pouco mais avançados, quando essas células neoplásicas já invadiram a medula óssea, que também é um órgão linfóide, é onde nascem esses linfócitos. E pode ocorrer essa invasão, ocupa o espaço das células normais na medula óssea, e isso vai refletir no hemograma, porque as células não vão ser produzidas. Então, sim, mas normalmente em estadios mais avançados. Os diagnósticos iniciais e precoces, e é por isso esse agosto verde claro para conscientização, quanto mais cedo se procurar um profissional de saúde, mais iniciais vão estar os estadios e normalmente vão aparecer realmente esses linfonodos aumentados e as infiltrações de medula óssea só em linfomas mais avançados. E eu acho que é aí que está o perigo também, doutora, porque muitas pessoas às vezes aprendem a ler exame médico, né? Sabem procurar ali a alteração, mas eles não são especialistas. Então é importante, se as pessoas têm um exame, espera o especialista fazer a avaliação, né? Porque ela pode se preocupar demais e se preocupar de menos. Tanto pelo sim quanto pelo não. A gente pode ter um paciente com linfoma e não ter uma alteração hematológica no hemograma. Então, realmente, a avaliação ela tem que ser holística. A gente tem que avaliar todos os sinais, todos os sintomas e os exames que a gente tem disponível, tanto de varredura armada, que são ultrassonografias, tomografias, ressonâncias, até PET scan em determinadas situações que a gente pode remeter à necessidade. E o hemograma, às vezes, normal. Um paciente pode ter estadio até 3 de linfoma com hemograma normal. Então, é muito importante que, ao menor aparecimento de linfonodos persistentes, que não estejam associados a uma infecção visível, porque às vezes não, tem um processo infeccioso subjacente que está levando a essa reação. Caso tenha dúvida, o melhor, procure o profissional de saúde, mesmo que seja para dizer, não, você não tem linfoma, é uma outra patologia. O profissional de saúde não é só para dar diagnóstico, mas também excluir. E orientar, principalmente. Tratamento, doutora, temos em Santarém? Temos em Santarém. Quanto mais precoce o diagnóstico, maiores as chances de cura. Tratamentos muito menos invasivos nos estadios iniciais. Normalmente a gente pode remeter a mão aí à quimioterapia, às vezes radioterapia, lembrando que intervenções cirúrgicas nos linfomas só em casos muito excepcionais, em que há, por exemplo, um risco iminente de um processo obstrutivo, porque como é uma doença que ela é do sistema linfomatopoético, então não é como um tumor sólido que a gente retira aquela massa, e sim faz um tratamento sistêmico com quimioterapia ou loco-regional com radioterapia. A gente tem mais uma pergunta do telespectador. Muito obrigada por enviar o seu questionamento. Minha neta está com plaquetas 610 mil, deu febre e ficaram inchadas as glândulas do pescoço. Tem que preocupar? Bom, vamos lá. Deve ser uma vovó que está falando. Muito obrigada pela pergunta. Olha, a gente precisa de avaliar essa criança como um todo.
Então, nós temos 3 coisas. Ela tem uma febre, um aumento de plaqueta, que normalmente uma plaquetose, que é esse aumento de plaquetas na infância, ele é reacional a um processo infeccioso, então já tem febre, e esse aumento, as ínguas que ela está apresentando, parece que compõe uma síndrome infecciosa ou inflamatória. Mas é claro que a senhora procurar o pediatra seria uma opção bastante viável, mas na maioria das vezes vão ser doenças benignas. A gente tem muito mais doença benigna que leva a uma linfonodomegalia reacional do que câncer. Que bom, né? Que bom. Então tá aí a resposta para nossa telespectadora. A gente tem mais uma pergunta do telespectador. Bom dia. Gostaria de saber se o exame de hemograma completo detecta policitemia vera. Sim, na verdade esse é um diagnóstico. A policitemia vera é uma síndrome mieloproliferativa crônica, também é um tipo de câncer, não é um linfoma propriamente dito, mas é um câncer sim do sistema linfomatopoético, e normalmente o hemograma mostra uma elevação da concentração de hemoglobina. E aí, a partir dessa avaliação, a gente vai fazer investigações moleculares, investigação da medula óssea para fazer o diagnóstico de policitemia vera. Mais uma pergunta do telespectador. Bom dia para você também. Muito obrigada pelo seu questionamento. Minha filha teve vários linfonodos, tomou uma medicação e sumiu. Ainda devo me preocupar? Não, na verdade, linfonodo é algo normal. O aumento desse linfonodo que tem alguma causa subjacente. Provavelmente era um processo inflamatório ou infeccioso. A partir da cessação desse processo, ocorre realmente uma involução. Esses linfonodos regridem de tamanho. E é importante lembrar que ninguém deve se automedicar. Com certeza, até porque hoje existe uma facilidade no acesso medicamentoso. E, por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. O linfoma, quando ele está na sua fase inicial, que se mostra apenas como um aumento de linfonodo, se o paciente fizer um uso muito prolongado, por exemplo, de corticoide, você vai ter uma involução temporária desse nódulo, ele vai diminuir, aparentemente está melhorando, mas na verdade a célula neoplásica ainda está lá. Então, não se automediquem. O tratamento ele deve ser direcionado à patologia por um profissional de saúde. Então, pode mascarar a doença. Pode mascarar a doença, retardar o diagnóstico, permitir que essas células malignas se proliferem em outros locais, comprometendo o desfecho para esses pacientes. Então, assim, a automedicação não deve ser realizada. Procure o profissional de saúde, procure as unidades básicas de saúde, porque só o profissional vai fazer esse diagnóstico diferencial. Samuel está dizendo que a maioria das pessoas que tem esse tipo de problema de saúde são adultos. Depois do tratamento, é possível voltar a uma rotina, já que normalmente os adultos trabalham, têm compromissos e às vezes até sustentam a casa? Samuel já ficou preocupado. Na verdade, dependendo do estadiamento, o tratamento oncológico ele é uma trajetória, ele é temporário. Então, durante esse tratamento, às vezes, ocorrem alguns eventos adversos, tanto do tratamento quanto da própria patologia. E pode ser que haja uma limitação dessa sociabilidade cotidiana, dessas atividades laborais durante esse período. Mas, ao fim desse tratamento, o paciente está pronto para retomar suas atividades normais. Então, realmente, o nosso papel enquanto profissional de saúde é tratá-lo durante esse período e, o mais breve possível, reinseri-lo na sua vida cotidiana normal, inclusive as suas atividades laborais. E a gente tem que lembrar que os linfomas são dos adultos, os linfomas não Hodgkin é sua maioria, mas também a gente não pode esquecer que na infância os linfomas também fazem parte. A gente não está falando muito sobre o câncer infanto-juvenil, mas os linfomas, juntamente com as leucemias, também são de maior incidência nessa faixa etária infanto-juvenil. Por isso, o nosso papel é tratar o mais precoce, reabilitar o mais precoce possível. Temos mais uma pergunta. Cissa, bom dia. Bom dia. Muito obrigada pelo questionamento. Gostaria de saber
O que é o exame PET scan? O exame PET scan, ele é um exame que a gente avalia a atividade metabólica da célula. Ele é invasivo? Não, não é um exame invasivo. Ele é um exame que se assemelha muito aos exames de tomografia, ressonância magnética, com o diferencial de que existe uma infusão de um radiofármaco e que ele vai migrar para a célula em alta atividade metabólica. Lembrando que as células tumorais, elas se replicam muito mais intensamente que as células normais. Então, o PET scan, ele vai marcar estas células em especial e, às vezes, conglomerados celulares muito pequenos, eles só vão marcar nessa avidez glicolítica metabólica que se utiliza a glicose, inclusive, junto com esse fármaco. Então, é um exame bem específico. É um exame específico que a gente avalia o grau metabólico das células tumorais. São usados para diferentes tumores aí e o linfoma é um tumor que realmente pode se beneficiar com o uso de PET scan em determinadas situações para ampliar aí o nosso estadiamento tumoral. Não é para tratamento. A gente tem mais uma pergunta do telespectador. Obrigada, doutora. A evolução dessa doença é muito rápida? Olha, existem os linfomas, eles se dividem em dois grandes grupos, os chamados linfomas indolentes e os linfomas agressivos. Os indolentes são aqueles que levam meses a anos para se proliferar e progredir. Então, são por isso tumores indolentes. Os tumores agressivos, eles têm um alto potencial proliferativo, então pode ser muito rápido. Quando se associa normalmente a algum grau de imunossupressão, lembrando que os pacientes imunossuprimidos por qualquer natureza, tanto as imunossupressões primárias quanto as secundárias, pacientes aí que usam medicações imunossupressoras, por exemplo, a doenças reumatológicas, pacientes que convivem com HIV, pacientes pós-transplante de tumores sólidos que necessitam uma imunossupressão mais intensificada, eles têm uma maior predisposição ao desenvolvimento de linfomas. Só para ilustrar, os linfomas eles ocupam a segunda posição em termos de incidência de tumores em pacientes convivendo com HIV. Depois apenas do sarcoma de Kaposi. O fato de um paciente ter a imunossupressão adquirida aumenta de 50 a 200 vezes a chance desse paciente ter um linfoma. Então, a gente tem que estudar o paciente como um todo para avaliar e a resposta é sim, existem alguns linfomas que proliferam. Por exemplo, o linfoma de Burkitt, um tipo específico, ele tem um potencial proliferativo que chega a 100%. Então, assim, a velocidade com que ele se prolifera é muito rápida. Então, campanhas como essa são fundamentais para orientar a população, porque quanto mais cedo, mais rápido trata. Com certeza. E quem vai saber se esse linfoma é um linfoma indolente ou um linfoma agressivo ou altamente agressivo é o profissional de saúde com uma biópsia, uma imunistoquímica e um estudo anatomopatológico dessa lesão. Porque ao olhar, uma avaliação só ectoscópica, só olhar para o paciente e para a lesão, não nos dá um diagnóstico. Então, por isso, ao menor sinal de aumento desses linfonodos, às vezes isso pode acontecer dentro do abdômen, por exemplo, aumento do volume abdominal, dores, notadamente aí do lado esquerdo, que pode representar um aumento do baço, que também é o órgão linfóide, procure imediatamente o serviço de saúde para que a gente faça diagnóstico e, em sendo linfoma, remeta a tratativa em caráter imediato. Doutora, muito obrigada por estar conosco nessa manhã, por nos atender e principalmente responder a dúvida do telespectador, porque a nossa missão é essa, né? Orientar, formar pessoas que tenham compreensão da necessidade de se autocuidar. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e fica a dica aí que o mais importante na nossa vida é o autocuidado. Qualquer sinal, qualquer sintoma diferente do habitual, procure o serviço de saúde, que isso pode salvar a sua vida. Obrigada, bom dia. Bom dia.